assim, tá, isso aí é brincadeira. Eu já tive, acabei de, até comecei conversando com você sobre esse primeiro momento, né, em 2017, quando apresentei esse negócio pela primeira vez, tava lá um professor conhecido, né, da esquerda, assim, super popular, assim, e assim, aqueles da esquerda radical, bem marxista e tal, o cara falou, essas modas aí não dá para aguentar e tal, né? O negócio é a gente pensar no socialismo, na revolução, no trabalhador brasileiro, né? Na revolução brasileira e tal. Então tem essa dificuldade, né? De se estabelecer um diálogo, porque a outra parte não é reconhecida como um agente, né? Então acho que minha resposta precária, né, para essa pergunta que tu levanta de uma certa aliança entre as múltiplas posições em prol da vida, né, de uma esquerda em prol da vida, seria isso. Primeira coisa é se reconhecer mais que um. E aí depois tentar compor o que for possível. Eu pegaria um gancho aí se não tiver ninguém inscrito, mas eu não sei como tá. Eu também queria pegar um gancho nessa discussão. Eita, mas é muito grande. Mas tu falou primeiro, Thiago, vai lá. Não, pode ir, tranquilo, relaxa. Não, então é mais só complementar um incômodo mesmo que o Moisés estava falando, né? Falando aqui a gente no sentido dessa esquerda preocupada com as limitações ambientais, e o Moisés falava que a gente tinha que se reconhecer enquanto força e exigir, dialogar. E é mais para compartilhar um incômodo que eu fico pensando, né? Até que ponto, e sendo um pouco advogado do diabo também, até que ponto a gente tem popularidade, capilaridade para se exibir como uma força? Será que nós somos muitos mesmo? Porque vem na minha cabeça vários casos em que se tenta implantar minimamente políticas, vamos supor, ambientalistas, e há uma grande revolta popular mesmo, né? Por exemplo, fico imaginando coletes amarelos na França, quando se tentou tributar sei lá, combustíveis fósseis, e houve uma grande manifestação popular de ressentimento, de raiva em relação àquilo. Fico imaginando aqui no Brasil a greve dos caminhoneiros. Fico imaginando a própria situação ali do norte, em que se critica, por exemplo, a mineração ilegal, mas ali boa parte do PIB daquela região já está envolvido pela mineração ilegal, e até que ponto você, por exemplo, acabar com isso também não vai provocar um novo ressentimento da própria população. E aí é isso, assim, até que ponto a gente realmente pode se ver como uma força que tem base social para peitar, ou na verdade o que a gente não quer é uma tecnocracia ambiental que, a despeito de ter base social, reconhece aqueles limites e acha que aquilo tem que ser implementado. Enfim, é um incômodo, é só para compartilhar esse incômodo que passa pela minha cabeça. Se o Thiago quiser continuar aí com a fala dele, era só isso. Tiago quer emendar. O Tiago, ele falou desde cedo que estava com muito problema na internet, então, se quiser comentar, Moisés, voltou. Vai lá, Tiago. Eu vou deixar o Moisés comentar, porque eu acabei nem pegando a pergunta do Caio, porque eu estou correndo aqui, a internet hora cai, hora o cara que está consertando lá embaixo interfona. Aí eu posso até repetir o Caio, é melhor o Moisés falar e depois eu falar. Tá bom, ótima pergunta, Caio. A gente se conhece das redes, né? Ótima pergunta. Acho assim, pergunta bem pertinente, né? Acho que esse exemplo que tu deu do Macron e dos coletes amarelos é bem assim significativo, né? Será que a única maneira de cuidar do meio ambiente é por meio de soluções tecnocráticas, verticais, quer dizer, não escapa da dinâmica do esclarecido, esclarecendo os obscurantistas, né? Ainda que sejam populares? Eu acho que são duas coisas aí, né? Primeiro, que eu acho que a questão aqui é que o Macron, né, ele é um representante do neoliberalismo progressista que usa a nomenclatura da Fraser, né, vocês devem ter percebido. Eu acho bem interessante a maneira como ela divide. O Macron
claro, ele é melhor do que a Le Pen, né? Ele é melhor do que o Bolsonaro, ele é melhor do que o Trump, né? O Macron. Isso não tem dúvida, né? Se tiver que votar Macron contra Bolsonaro, eu vou votar no Macron. Mas assim, o Macron tem o problema do neoliberalismo progressista, que é justamente fazer uma separação entre economia e cultura, né? No sentido de que eles defendem uma certa leitura neoliberal, né? uma certa política neoliberal ou de austeridade do ponto de vista econômico, e ao mesmo tempo pautas de reconhecimento progressistas, né? Quer dizer, estão sei lá, a favor de medidas que sejam reivindicadas por minorias políticas, mas ao mesmo tempo mantendo programas duros de contenção fiscal e econômica. E qual é o problema profundo disso? O problema profundo é que, ao fazer essa separação, ele separa, por exemplo, né, ao considerar a pauta ecológica como uma pauta, tratar a pauta ecológica como uma pauta cultural, ele separa a ecologia das formas de vida das pessoas, né, fazendo com que ela seja interpretada como algo abstrato. Se ele, por exemplo, simplesmente estabelece uma taxa e diz que essa taxa é racional, porque pensem comigo, o antropoceno, a queima de combustíveis fósseis, etc. e tal, ele está simplesmente criando uma espécie de imposto do esclarecido, né? Imposto para o esclarecido. A questão é como que ele vai alterar a forma de vida, né? Alterar, digo democraticamente, né? A forma de vida desse indivíduo que depende do carro, fazendo com que essa transição ecológica não seja meramente uma espécie de declaração de princípio, né? Mas simplesmente uma declaração cultural. Quer dizer, eu acho que para a luta ambiental se enraizar, ela precisa se confundir com a forma de vida das pessoas, porque é isso que está em jogo na luta ambiental. Quer dizer, se eu tenho lá se eu tenho agricultores que trabalham com agroecologia, né? Esse trabalho não é só reflexo de uma conscientização, eles não são, sei lá, hipsters que estão interessados em posar de bem-aventurados do mundo. Eles são indivíduos que estão conectados a essas práticas, e essas práticas dão sentido à existência deles, né? Os indígenas que têm suas terras demarcadas e também, né, são objeto de contestação, né, pelas populações locais e tal, independentemente de classe social, a existência deles é conectada a esse direito que lhes é reconhecido. Então, eu acho que para esse movimento ecológico se enraizar, ele tem que se metamorfosear dessa veste racionalista da conscientização e do elitismo cultural correspondente que o Macron representa, né? E que até nos seus piores momentos a Marina representa, se quiser. Ele tem que se desconectar desse elitismo cultural civilizador, né? E se conectar nas formas de vida dos indivíduos que se veem ameaçados, seja pelo capitalismo, seja pela devastação ecológica, né? Então, é um trabalho de organização que está por acontecer. Agora, nesse ponto é muito similar à tarefa da esquerda tradicional, né? E talvez daí possa surgir uma aliança, que a esquerda tradicional defende os trabalhadores, então, teoricamente, os trabalhadores se inclinariam para a esquerda, afinal, é na defesa dos seus próprios interesses que aquele segmento político está trabalhando. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não, se fosse assim, não teria acontecido o que aconteceu em 2018, né? Então, existe um trabalho aí que não é um trabalho de esclarecimento, não é um trabalho de conscientização, é um trabalho de conectar as lutas com as formas de vida das pessoas, né? De imanentizar essas lutas, né, nas formas de vida das pessoas. Fazer com que a pessoa, na medida em que ela viva, ela esteja, de certa maneira,
conseguindo que essa forma de viver se transforme em luta política, né? Eu acho que isso é um passo difícil, né? É um passo que tem que ser dado ainda, né? Não acho que não. Mas o mesmo automatismo que não existe entre ecológico e sei lá, o interesse ecológico das pessoas, também não existe entre trabalhador e o interesse dos trabalhadores defendido pelo partido, entende? Então, eu acho que é um pouco homólogo aí essa transição. E aí é que está mesmo a luta política, né? Eu acho que é isso, né? Não sei. Não ouvi vocês, mas também já estamos quase no fim aí, não quero só ficar eu falando. Mas, se não tiver ninguém inscrito, eu gostaria de falar. Paulo, acho que o Tiago tinha ficado de fazer uma pergunta e logo depois você. Pode ser? Tranquilo. E aí, tranquilo. a gente encerra com o Paulo, com a pergunta do Paulo, porque vai dar também o horário que o Moisés tinha combinado comigo, que é 5h30, não é isso, Moisés? Ali próximo 5h30. Então, mandem ver aí, pessoal. Vai lá, Tiago, depois Paulo. Tá, não, então eu vou tentar reduzir aqui ao máximo, sabe, para também não pegar muito tempo. Eu acho que essa sacada da imanentização ela é muito boa, né? Interesse esse termo existe, mas assim, tu usou agora e a gente sabe o que ele quer dizer, né? Eu acho que é um termo, assim, é uma ideia muito boa, né? Assim, em geral, né? Inclusive, indo além dessa ideia clássica dos interesses de classe, né? Mas essa ideia de formas de vida, eu acho que dá, inclusive, um teor mais consistente para essa ideia de imanentização, para a gente escapar da transcendência típica das lideranças das organizações de esquerda no século XX, e eu acho que essa sacada das formas de vida e da imanentização, eu acho que ajudam a gente, inclusive, e eu vou chegar na pergunta, né? Eu acho que elas ajudam a gente a ter um outro tipo de olhar e um outro tipo, e elas nos instigam à criatividade, né? O que é que a gente faz e instiga a criatividade diante, né, de desafios, de problemas concretos e de como lidar, dialogar com as pessoas, enfim, né? Mas a pergunta que eu ia fazer, era, pegando esse gancho, era bem mais concreta. Assim, já que a gente já foi, a pergunta da Liz, acho que já deu uma concretizada bem grande aí nas coisas. A gente saiu de um campo mais abstrato teórico. E aí eu vou colocar uma coisa que é concretíssima, certo? E eu queria te ouvir sobre isso. Porque tu falou da esquerda dividida, né? É importante perceber a divisão, né, da esquerda, né? Que nós não somos um só, né, etc., dentro do desenvolvimentismo e um outro tipo de esquerda. Agora, a impressão que eu tenho é que, e aí eu não sei em que medida tu compartilha disso, mas é que a gente tem num cenário, né, você tem o PT, grande referência, influência no movimento social, etc., etc., você tem outros que não importam para muita coisa, PSTU, PCB, PCO, blá, blá, né, termos partidários, né. Você tem o PSOL, que eu acho que é um capítulo à parte. Você tem os movimentos sociais, que a gente também poderia fazer uma série de considerações, né? Mas a minha impressão é que esse tipo de discussão, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, ou essa discussão sobre essa esquerda dividida, ela, no fundo, minha impressão é essa, ela não consegue se organizar, ela ainda não consegue. E aí eu acho que eu podia citar aqui várias figuras que eu acho que poderiam ser referências disso de alguma maneira. Mas eu estava conversando outro dia, uma amiga minha falou, não, Vladimir Safatli, ele tem todos, eu não vou debater aqui o pensamento do Vladimir Safatli, certo? É só um exemplo para dar uma ideia. Não, Vladimir Safatli, para mim, é um cara mainstream da esquerda. Aí eu disse, rapaz, eu acho que quando ele faz uma fala contra o Bolsonaro na USP, Loto Auditório, ele até é um pensador mainstream mesmo. Agora, eu acho que dali em diante ninguém mais escuta ele, não há nenhuma coisa parecida na esquerda com que o Vladimir Safatli, por exemplo, gostaria que fosse uma forma de organização da esquerda, exatamente. E eu não estou dizendo que o modelo dele é bom, não, inclusive tem várias ressalvas a isso. As ideias que ele propõe de forma mais organizativa, sei lá. Mas o que eu acho que a gente tem hoje é essa esquerda partidária e também nos movimentos, eu não vou me alongar aqui tentando classificar e fazer uma tipologia disso tudo, mas uma esquerda aqui, eu vou aqui aproximar de alguns problemas, certo? A questão ambiental, talvez um diálogo mais forte com autores ditos ou chamados de pós-marxistas, mas a gente sabe que tem um diálogo forte com o marxismo ainda, mesmo Deleuze, Guattari, Foucault, etc.,
que eu também acho que não são, aí eu também discuto isso com alguns amigos meus, né? Também não acho que são mainstream. Tem gente que acha que porque o Foucault criticou a prisão e o manicômio, ele se tornou um pensador mainstream, que a gente tem uma esquerda à la Foucault. Não me parece que tenha nada, seria até difícil, na verdade, não seria fácil a tarefa de ter uma esquerda à la Foucault. Eu também não estou querendo defender que haja uma espécie de profeta a ser escolhido por uma determinada seita de esquerda nova. O que me parece é que há muita gente, há um certo campo de pessoas inconformadas e que a gente mapeia minimamente, né? E que elas têm mais ou menos coisas em comum, mas que elas refletem muito criticamente sobre a esquerda que a gente tem. Mas me parece que, e aí isso não é uma crítica a ninguém em específico, né? Até porque eu me coloco dentro dessa crítica, né? Eu acho até que alguns tentam buscar alternativa partidária, às vezes no PSOL, em alguns movimentos sociais, mas não me parece que há qualquer esforço hoje consistente de tentar tornar isso coletivo, tornar isso um coletivo, né? Assim, um coletivo político, por exemplo, né? E aí não quer dizer que seja um partido, né? Eu digo isso, e aí vou terminar minha pergunta realmente com isso, eu passei 5 minutos aqui já. Eu digo isso porque eu estava conversando com um amigo também outro dia, dizendo, rapaz, é impressionante que o Brasil não teve nenhum negócio assim parecido com o Podemos, a gente teve, né? Eu digo, não que a gente precisasse de uma cópia do Podemos, mas nem essa tentativa. A gente vive como se nada tivesse acontecido, né? A gente vive basicamente como se 2013 não tivesse acontecido, como se 2018 não tivesse acontecido. O PT está aí, colocando aqui em Fortaleza, para quem é daqui, colocando o mesmo candidato de sempre, o Acris, o Guilherme Sampaio. Aí perde as eleições também, né? Porque ninguém aguenta mais aquelas mesmas caras, Guimarães. Mas é a mesma coisa no estado de vocês também, né? Figuras cansadas, não tem outro termo, são figuras cansadas, né? E não é à toa que o pessoal ganhou algum espaço a mais no parlamento também, porque tinha candidaturas mais atrativas que as do PT. Porque ninguém aguentava mais votar nos mesmos caras, todos conhecidos já e, enfim, problemáticos na maioria. E aí me parece que a gente não tem hoje um coletivo, algo que o valha. Eu digo porque eu e o Márcio, a gente estava até num grupo com o Pablo Hortelado, na coisa da pandemia, né? O Pablo Hortelado organizou um grupo de WhatsApp para pensar políticas públicas na pandemia. E sempre vem essa reflexão, né? Por que não há um espaço em comum, minimamente, né? Para se pensar para se organizar de alguma maneira e sistematizar algum tipo de reflexão nova sobre como se organizar no campo da esquerda, né? Me parece que tudo é muito pulverizado. Talvez seja um problema e talvez nós sejamos todos pós-modernos mesmo, por isso nós sejamos pulverizados por um problema constitutivo, né? Mas eu não sei como é que tu percebe essa questão. O Paulo quer perguntar também? Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi. Eu estou. Ok. Meu celular tá dando pau aqui, não vai dar para abrir a câmera, parece. Vou tentar aqui, mas enfim, a pergunta é um pouco diferente do colega, mas acho que talvez dê para Moisés emendar. Eu gosto muito toda essa discussão que você faz, mas né, de pensar uma esquerda, enfim, ambientalista, uma esquerda, né, uma esquerda diferente da esquerda hegemônica e tal. Mas o meu ponto aqui que eu queria comentar era outro, assim. Eu dou aula nos cursos de letras já tem alguns anos, e uma coisa que eu tenho percebido é que os alunos veem mais série do que leem literatura. Era um negócio curioso, assim. E tem toda uma discussão, né, do Benjamin, do advento da técnica, né, como que fotografia, cinema, enfim, impactaram a nossa maneira de ler romance, impactaram a literatura, impactaram a tradição oral antes e tal. E pensando, a gente está numa passagem de um horizonte grafocêntrico por um mais imagético, para usar uma expressão do Zeligma Silva. E eu queria que você comentasse, assim, você que tem, né, você assiste séries, escreve sobre séries e tal, que subjetividades, cara, que você vê aí com, né, das pessoas que estão, né, cada vez mais mediatizadas, cada vez mais, né, dentro das redes sociais, cada vez mais envoltas em serviços de streaming. Como é que você vê essa produção de subjetividades aí
desse, sei lá, o capitalismo de plataforma, enfim, como é que você vislumbra isso? Tá, muito obrigado, né, pelas perguntas. Eu vou tentar responder em 3 minutos aí essas perguntas, né? E se eu fizer isso bem, vocês podem me dar um troféu, né? Eu vou mandar minha conta aqui, vocês depositam um dinheiro para mim, porque eu vou ter sido especial, né? Mas vamos lá. Desculpe, gente, por ter que encerrar antes. É que eu não sei porque eu tinha anotado na minha agenda que era 3 horas o nosso encontro, então achei que 5h30 dava tempo, né? E aí acabei aceitando essa reunião às 5h30, senão eu teria postergado. Então, eu vou relacionar o Paulo com o Thiago aqui, tá? O Thiago está falando da pulverização, da fragmentação, e o Paulo falou das séries das redes sociais. Eu acho que as duas coisas estão bastante conectadas. Eu acho que o fato de que as lutas de 2013 terem, de certa maneira, se digitalizado, já eram digitalizadas, já eram híbridas desde o começo, mas o fato delas serem digitais fez, durante muito tempo, que a gente ficasse refém do capitalismo de plataforma, da segmentação das plataformas, sem perceber. Acho que a consciência do que as plataformas fazem, que é justamente trabalhar via algoritmos com a segmentação dos públicos, é algo que é uma conquista, né, cognitiva dos últimos 2 anos, 3 anos, né? Aí que a gente está começando a se dar conta que os nossos diálogos são todos mediados por certas formações inumanas, né, não humanas, que fazem com que a gente se organize em clusters, né? Que a gente se organize em pacotes, né? De pessoas, segmentos de pessoas. E isso faz com que a relação com a alteridade, né? A relação com aquele que me perturba, né? A relação com aquilo que me desgosta, aquilo que e ao mesmo tempo aquilo que me interpela desde fora do que eu penso, seja cada vez menor. Então isso vai produzindo esse efeito de, enfim, né, fragmentação, né, e dificultando existir esse ambiente comum. E aí, enfim, era mais ou menos isso que eu responderia, né, ao Paulo, né, a questão das séries, acho que é toda uma outra resposta que não vai dar tempo de responder. E aí eu acho, Thiago, que em face disso, a questão é que ninguém vai nos organizar, entendeu? A gente vai ter que construir, né? Então eu estou aqui conversando com vocês, a gente está construindo o hub entre nós. No Transe, né? O Márcio comentou que vocês tiveram, né, uma experiência com o Transe, que interagiu com o grupo. Eu tenho no Transe, sabe, o Gabriel Tupinambá, que é do SEI, que é do Círculo de Estudos da Ideologia, tenho a Tatiana Roque, que tem o Fórum da Renda Básica, tenho, sabe? E assim vão se construindo essas pontes e a gente vai reorganizando uma espécie de um espaço público, né, em que essa nova esquerda pode se comunicar. Eu acho que a gente acreditou que isso seria muito automático em 2013, né? A gente achou, como tu falou um pouco, né? Assim, eu super entendo, eu também já várias vezes falei isso que tu fala, né? Mas assim, e aí? Não aconteceu nada. E aí? Sim, mas e aí? Quem é que vai fazer isso acontecer, né? A gente vai ter que fazer isso acontecer. Esse ambiente, esse ecossistema, ele não vai surgir do nada, né? São as nossas ações, como essa que está acontecendo agora, que vai produzir, né, a ocorrência desse lugar, né? Então, eu te responderia meio por aí, sabe? O que eu e tu e todos nós estamos fazendo para que esses múltiplos pontos heterogêneos consigam conversar, né? Eu acho que essa aqui, para mim, é a questão, né? É entender isso como uma tarefa, não como um fracasso, né? Entender isso como algo que precisa ser construído. Talvez a gente tenha acreditado muito na geração espontânea, ou acreditado que as plataformas, né, a que o Paulo falou, as plataformas iam fazer isso para nós. E aí que a gente estava errado, porque as plataformas não fizeram nada para nós, né? As plataformas, elas dissolveram um pouco essas potências, né? Embora elas também tenham as suas potências e tal, são dispositivos ambivalentes, não são dispositivos simplesmente do mal, mas assim, elas têm um funcionamento algorítmico que tendencialmente leva a certas coisas, e que não era esse espaço público aí que tu estava
imaginando que poderia surgir. Tá, gente? Foi um prazer aí ter conversado com vocês. Obrigado pelo convite. Desculpe por essa saída abrupta, assim, mas é que eu tenho que conversar lá com uma colega da administração da universidade e tal, não posso deixar ela esperando, que é tipo meio que deixa chefe esperando, assim, pega mal pro funcionário. Joia, Moisés, obrigado, viu? Muito obrigado. A gente aqui agradece aqui o seu tempo e valeu mesmo. Gente, quem puder, fica só mais um pouquinho para a gente combinar o nosso próximo encontro, pode ser? Tchau, e o pessoal, Moisés, ele se desliga. Valeu!